Fala, gigantes! Bem-vindo ao quarto vídeo da nossa sequência de vídeos sobre teoria dos conjuntos. Hoje nós vamos falar das operações de interseção e diferença. Não pule esse vídeo porque aqui você vai aprender tudo o que você precisa para conseguir responder a sua prova, o seu exercício, tudo sobre conjunto. É isso e vem com os gigantes! Vamos lá, gigantes! Na última aula nós vimos um pouco sobre união, começamos ali as nossas operações com conjunto e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre interseção e diferença. Vamos lá, vou ler aqui a definição para vocês. O que é interseção entre dois conjuntos? Bom, a interseção entre dois conjuntos, A e B, que indicamos por A interseção B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e a B. Lembrando que aqui você tem uma relação de simultaneidade. O que é isso? Precisa pertencer exatamente aos dois conjuntos. Beleza? Lembrando que a interseção é representada por um U de cabeça para baixo e a união um U de cabeça para cima. Se assim pode se dizer, né? Mas vamos lá. Eu tenho uma observação antes da gente trazer um exemplo aqui para vocês. Qual observação é essa? A observação é que se dois conjuntos não possuem uma interseção, ou seja, se a interseção entre esses dois conjuntos é classificado como um conjunto vazio, nós podemos classificar esses dois conjuntos como conjuntos disjuntos. Tá? Então, se na hora do seu exercício, da sua prova, tiver lá conjuntos disjuntos, você já sabe que são conjuntos que possuem um conjunto vazio na sua interseção, ou seja, que não possui interseção. Beleza? Vamos lá para o nosso exemplo aqui. Ó. Tenho dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A, eu tenho os elementos 5, 7 e 9. O conjunto B, eu tenho os elementos 7, 9 e 15. E aí do lado aqui eu tenho a interseção entre esses dois conjuntos. Observe que aqui eu preciso procurar os elementos que estão tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E aí eu consigo observar que eu tenho a repetição do 7 e a repetição do 9. Ou seja, quando eu quero fazer a minha interseção, eu determino essa interseção pelos elementos 7 e 9, porque são os elementos que se repetem nos dois conjuntos, ok? Vamos lá. Como é que fica representado isso no diagrama de Venn? Muito simples. Observe. Eu trouxe aqui três exemplos que são três situações diferentes que vocês podem observar a interseção. A primeira representação é quando eu tenho alguns elementos desses dois conjuntos que são em comum entre eles. E aqui como é que eu faço isso? Eu vou pintar justamente a parte que está sendo dividida entre os dois conjuntos. Ou seja, essa parte do meio aqui pertence tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B, que é justamente o que a gente quer falar sobre interseção. A interseção é justamente isso aqui. Já no segundo exemplo, gigantes, observe que eu não tenho nenhuma parte dos dois conjuntos que estão ligadas entre si, que são partes em comum. Aqui eu tenho, na verdade, o que eu costumo chamar, e eu já disse a vocês, como conjuntos disjuntos, porque a sua interseção é um conjunto vazio. E no nosso terceiro exemplo, eu tenho um conjunto onde a interseção é o próprio conjunto. Tenho dois conjuntos onde a interseção entre eles é um conjunto inteiro. O que é que isso significa para a gente? Significa que o conjunto B é um subconjunto do conjunto A. Então, a interseção vai ser todo o conjunto B, porque ele está dentro do conjunto A. Deu para entender? Vamos lá então agora para as propriedades da intersecção. Bom, as propriedades da interseção. Se B é subconjunto de A, então A interseção B é igual a B. Lembrando, pessoal, que isso aqui também é recíproco, ou seja, se A é subconjunto de B, então B interseção A é igual a A, ok? Então isso aqui tanto serve para o B e A, como do A para o B,
ok? Vamos lá. A segunda propriedade também é a propriedade comutativa que nós falamos aqui na união. Observe que se A interseção B é igual a B interseção A, nós temos aqui o que nós chamamos de comutatividade. Ou seja, essa operação de interseção é uma operação comutativa, ok? Lembrando que a propriedade 3 fala sobre intersecção e a propriedade associativa, ou seja, a interseção também é uma propriedade associativa, ok? Não importa o local onde eu coloque os parênteses, que essa intersecção ainda irá continuar valendo. Vamos lá. Bom, aqui nós temos mais duas propriedades importantíssimas que vocês precisam prestar atenção. Nós conhecemos essas propriedades nos números naturais, nas operações comuns, como distribuição. Então, aqui na interseção e na união, nós também temos o que nós chamamos de propriedade distributiva. Observe, eu tenho aqui uma interseção e uma união. Essa interseção está fora do parênteses e a união está dentro do parênteses. Com isso, eu consigo formar aqui uma propriedade de distribuição. Ou seja, eu vou pegar a interseção B unido com a interseção C. Eu estou distribuindo o conjunto A. Então, aqui vai se transformar em A interseção B unido a interseção C. Bom, a propriedade 5 também é uma propriedade distributiva. Só que aqui eu tenho a distribuição da união para a interseção. Não muda muita coisa. O que muda é o símbolo da operação, que está agora fora do parênteses e a interseção está dentro do parênteses. Então, da mesma forma, A unido a B, interseção A unido a C. Eu faço a distribuição desses conjuntos. Essas são as únicas duas propriedades que não estão lá na união, tá? Na verdade, essa propriedade é uma junção da interseção com a união. Beleza? Vamos lá então agora para a diferença, gigantes. O que é a diferença entre dois conjuntos? Vou ler a definição para vocês. Indicado por A menos B, é o conjunto cujos elementos são todos aqueles que pertencem a A e não pertencem a B. Grava isso, tá? Vou até marcar aqui para vocês. Não pertencem a B e pertencem a A. Vamos lá. Escrevi de outra forma para vocês aqui. A menos B é o conjunto dos elementos X, tal que X pertence a A e X não pertence a B, tá? Tá somente no primeiro conjunto. Como é que nós lemos isso aqui? A menos B. Você já está acostumado aí com as operações de soma e subtração? O sinal é o mesmo e nós vamos ler da mesma forma, ok? Eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender melhor sobre isso. Como é que seria aqui esses dois conjuntos A e B na diferença? Bom, na diferença, se eu quero escrever A menos B, eu vou pensar os elementos que estão em A, mas não estão em B. Bom, olha o sentido da palavra diferença. O que é que tem de diferente de A para B? Então eu vou avaliar dessa forma. Eu observando aqui esses dois conjuntos, eu percebo que o que tem de diferente do conjunto A para o conjunto B é o elemento 1 e o elemento 3. Lembrando que o 2 não é diferente, porque está aqui, e o 5 também não é diferente, porque está aqui. Beleza? Então, essa diferença de A para B é os elementos 1 e 3. Bom, como é que seria essa representação pelo diagrama de Venn? Bom, muito simples, muito simples. Eu vou apenas pintar a parte do conjunto que não está relacionado com o outro conjunto. Nesse caso aqui, se eu quero a diferença de A para B, eu vou pintar a parte de A que não está relacionada com B, em qualquer circunstância. Eu trouxe 3 aqui para que a gente possa analisar. Primeira circunstância, repare que eu não posso pintar esse centro aqui, porque ele está fazendo parte de B. E eu não posso pintar o que faz parte de B. Não pode fazer parte de B, tem que fazer parte apenas de A. Por isso que eu estou pintando aqui A
menos B. Então, na primeira representação, nós vamos pintar dessa maneira. Na segunda representação, repare que eu tenho dois conjuntos disjuntos, ou seja, não possui interseção. Então, aqui eu posso apenas pintar o conjunto A. E na terceira representação, eu tenho novamente aquela situação do subconjunto, mas aqui é diferente. Aqui eu vou pintar a parte do conjunto A que não faz parte do conjunto B, e assim sucessivamente em qualquer circunstância. Vamos lá para as propriedades. Eu trouxe duas propriedades aqui importantíssimas, tá, gente? Que vocês precisam saber. Primeira propriedade é a propriedade da interseção do conjunto vazio, de dois conjuntos disjuntos. Ou seja, a interseção de A para B sendo o conjunto vazio determina que a diferença entre esses conjuntos dê justamente o conjunto inicial. A menos B vai dar A, B menos A vai dar B, ok? Porque eu não tenho relação entre eles, ok? Esse símbolo aqui se chama se, somente se, ok? Beleza. Na segunda propriedade, eu tenho a propriedade da diferença. Quando eu tenho dois conjuntos diferentes, observe, quando eu tenho dois conjuntos diferentes, isso me diz que a diferença de A para B não é igual à diferença de B para A. Ou seja, aqui nessa operação não temos a propriedade da comutatividade. Ou seja, A menos B é diferente de B menos A. Você tem dois resultados diferentes. Então, aqui, a ordem importa. A ordem importa. Muito cuidado na hora da sua prova, para que você não troque as ordens. Senão você vai errar a questão. Pô, se pede A menos B e você faz B menos A, errou a questão. Você vai ter perdido uma questão por falta de atenção. No próximo vídeo, nós teremos o assunto de conjuntos complementares. Vamos finalizar essa parte de operações com conjuntos para irmos para a parte de exercício. Então você não pode perder. É isso mesmo, gigante.